Ivan, nós Sim, vamos, nós vamos gravar esse debate e colocar no YouTube, tudo bem? tudo bem, até certa parte nós vamos explicar então agora na continuidade. Tranquilo. Bom, então, pessoal, hoje quem vai fazer a apresentação é o Ivan Carlos Regina, sobre o que é arte e o que não é arte, e será uma apresentação no formato diferente, vai ser mediado pelo Ari, então o Ari está por aí, né, Ari? Dá um alôzinho aí, Ari. E eu vou Alô? passar. Alô, é isso. Vou passar a palavra para o Ivan e Ari, você segue então com a mediação, tá bom? Obrigado. Bem, iniciando, nós vamos tentar fazer juntos aqui uma discussão guiada para a compreensão do que é arte e o que não é arte. Eu vou funcionar como uma espécie de animador, colocando algumas questões para o grupo, mas se não houver participação do grupo, tem três ou quatro slides só. A ideia é que nós debatemos esse assunto, que é arte e o que não é arte. Aí, para que o negócio, eu fiquei um pouco de medo, falei, e se ninguém contestar nada, então eu chamei o Ari, que sempre contesta, ainda hoje ele soltou uma ótima para mim, falou assim, não concordo com nada, eu sempre contesto. Foi por isso que você é o nosso contestador oficial aqui do grupo, e ele também tem essa função aí de ajudar no debate, esse tipo de coisa assim. Qual a diferença de uma discussão guiada para um debate? Um debate, o próprio nome diz, né, dois se batem. Por exemplo, um debate típico um júri de um crime. Ou o criminoso é inocente, ou o réu é culpado, quer dizer, né? Ou vice-versa. Então é o seguinte, quer dizer, no nosso caso, não é um debate, porque nós não temos que consolidar posições ou opiniões contrárias, nós não temos isso. Qual é o objetivo dessa conversa nossa? O objetivo é a gente entendermos o que é arte e o que não é arte. E aí a pergunta que cabe é a seguinte: nós vamos atingir totalmente esse objetivo? Claro que não. Eu acho que a arte, morte, Deus, está dentro daqueles conceitos que, por mais que nós discutamos, a gente dificilmente poderá abranger totalmente. Não é uma discussão para engenheiros, embora eu seja engenheiro e tenha a maior parte aí de engenheiro. Nós não vamos chegar a uma verdade absoluta, naquele conceito que existe uma única resposta para a coisa. Ninguém tem essa resposta para que é arte. Também não tem uma visão aqui de contador. Então, eu coloco algumas datas, algumas coisas assim, mas no sentido de ilustrar. Então, assim, vocês me cobrem concisão, síntese, mas não me cobre exatidão, tá? Porque eu não me preocupei muito com isso, até porque dentro da arte é tão relativo isso que não me preocupei muito com isso daí. Nós vamos ter um dogma, né? Porque eu já brinquei. Tudo tem que começar com um dogma. E o dogma que nós vamos tratar é o seguinte: a arte é feita por artistas. Já a gente já vai abrir a palavra, então, assim, a gente vai fazer interrupções parciais para vocês debaterem aquilo que está sendo. Se não houver debate, se não houver conversa, a gente vai terminar muito rápido. E a pergunta é assim: alguém pode entender totalmente a arte, ou materializar o conceito de obra de arte total? Teve uns loucos aí que tentaram, né? O Richard Wagner tinha essa ilusão de criar, por isso que as óperas dele incluem uma série de elementos artísticos, teatro, música, etc., etc., para tentar um conceito de obra de arte total. O que nós vamos ter, então, é um processo para o entendimento da arte. Né? E nós vamos tentar conversarmos juntos para que a gente, ao término do debate, a gente talvez até não consiga entender o que é arte, mas com certeza a gente vai vislumbrar um pouco melhor o que não é arte. Para começo de conversa, eu fui na internet e retirei todas as definições que estão lá na Wikipédia, para a gente ver o que é isso. Então, vamos ler com atenção. Tá? Arte é a habilidade ou a disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional. Ou, a arte é o conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Sinônimo: técnica.
Arte é a expressão de um ideal estético, ou seja, de um ideal de beleza através de uma atividade criadora. É uma manifestação humana universal, existe em todas as culturas, que produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade. Uma obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença ou uma emoção. Pegando parágrafo a parágrafo desses aqui, nós estamos de acordo com essas definições? Alguém pode comentar aí? Eu passo a palavra agora para o Ari, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, em especial para a primeira definição que consta aqui dessa tela. Roberto, quer falar, não? Posso falar, eu sempre posso falar, desde que se me permita, né, Ari? Você é o chefe Então, aqui. está autorizado, está autorizado. Eu tenho uma das dúvidas que eu tenho é o seguinte. Me parece... Roberto, Oi? liga a câmera. Não, infelizmente, eu estou com minha câmera não funcionando aqui nesse computador. Vai sem a câmera, viu? A próxima você vai ter que comprar uma câmera. Tá bom, eu aceito doações. Escuta. Agora, não sei se... Ô, Wagner, gente sem câmera pode falar ou não? Pode falar. Obrigado, Wagner. É o seguinte, eu gostaria de saber se essa questão de dúvida daquilo que é arte ou aquilo que não é arte teve uma data. Eu, por exemplo, tenho a impressão, eu não sou expert no assunto, mas eu tenho a impressão que até, sei lá, vou chutar, até 1800, estou chutando essa data, a gente sabia o pessoal sabia o que era arte e o que não era arte. Atualmente, eu vejo muita gente perguntando, quando se depara com alguma coisa meio estranha, se aquilo é arte ou não é arte. Teve alguma coisa, algum ponto de inflexão que tornou a coisa difícil de ser entendida se era ou não era arte? Eu tenho uma ideia, mas essa ideia também precisa ser debatida, porque ela não é assim. Eu acho que eu preparei, caso sobre tempo, eu preparei uma breve história da arte, uma arte mais ocidental, vamos falar, porque nós somos frutos de uma sociedade ocidental, então eu peço desculpa aí às outras minorias, mas eu preparei uma síntese da arte onde mostra com clareza onde houve esse ponto de inflexão. E, basicamente, ela se dá com o advento da fotografia. Mas depois a gente deve conversar sobre isso. Viu, Ivan, eu tenho mais uma dúvida. Só mais uma, tá? Obrigado, Ali. É o seguinte, agora me fugiu o nome do artista, mas ele apresentou um quadro absolutamente em branco e fez o maior sucesso. Pelo menos foi considerado uma obra de arte, etc. e tal. Na última Bienal aqui, um camarada foi multado porque ele apresentou um quadro em branco. Qual a diferença entre um quadro em branco daquela época para essa época? Tá, isso a gente pode tentar falar posteriormente. Eu acho que, quer dizer, você está, vamos falar assim, estupefato, surpreso para onde a arte caminhou, vamos falar assim. Seria essa uma colocação, Roberto? Isso. Tá bom. Tá bom. O Arthur? Nós estamos de acordo que a arte ela existe para a execução de uma finalidade prática? Estamos de acordo com isso? Não. Eu não acho, não. Também não acho. Eu acho a segunda expressão, eu acho mais, vamos dizer assim, aderente, que é a expressão de um ideal estético, seja estético sob a ótica de quem? Até a tela em branco, né? Então, de algum ideal estético através de uma atividade criadora, que eu acho até que também, tipo assim, você ir lá numa coisa, mostrar uma tela em branco, às vezes é uma criatividade de você criar fazer uma manifestação e todo mundo achar bacana, né? A tela em branco, sei lá. Ou, ao contrário, né? Que nem depois, o Roberto deu exemplo, não foi. Mas o primeiro eu não concordo, eu concordo com a segunda. E eu acho que também essa frase que está, a obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença, uma emoção, eu acho que isso é perfeito. Para mim, essa última
frase é o que é arte para mim, transmite. Concordo. Maria Inês, uma dúvida que eu tenho. Você acha que uma tela em branco é arte ou não é arte, afinal? Não, eu acho assim, a tela em branco, ela Depende é do uma contexto. Exato, porque a arte não é o fato da tela em branco. A arte, nesse caso, é a criatividade ou a iniciativa da pessoa de criar um evento e transmitir uma ideia, um sentimento, uma crença, uma emoção diante de uma tela em branco. Então, não é a tela, é o evento, no caso, né? Vou dizer, eu também concordo que, vamos dizer assim, essa questão da tela em branco, assim, não é uma arte que me comove, né? Uma tela em branco. Mas eu entendo que, vamos dizer assim, a habilidade de algumas pessoas de mover Despertar outros, emoção, né? De repente despertar desperta uma emoção, emoção. despertar boa ou ruim, ou É, indignação, seja o que é. for. Mas a Olha, pessoa cria um evento. Bom, Então, para mim, isso é olha uma manifestação artística. só uma questão de ordem aqui. A minha função aqui é o seguinte: se não tiver debate, eu tenho que fomentar o debate. Se tiver muito debate, eu tenho que parar um mas pouco o olha, o debate. Arthur está querendo falar É, algo e a Lúcia era também. exatamente o que era exata. Você tirou daqui, eu ia falar exatamente isso. É um salafrário, Eu meu. ia interromper o pessoal, deixar o Arthur falar e depois o Ivan prosseguir. Não, tem a Lúcia Não, também. tem a Lúcia. É. Vai, Arthur. Desculpe, a aula é do Ivan, né? Eu cheguei um pouquinho tarde. A aula é do Ivan? Não, não, é um debate conjunto. Por favor, Arthur, manifeste. Não, eu sei, Ó, mas é você que está, digamos, apresentando as teses, não é isso? Isso, é ele. não, Então, desculpe, Ivan. Arthur, quem Oi. chegou atrasado não pode falar, não é nada disso. Não Não, tem já tese aqui. A tese. Você perdeu claro todo que o são. espírito Não, da são coisa. teses. E o que Não, eu não queria tem tese. dizer, Não tem resumindo, tese. É uma reunião de uma forma distinta, que é para suscitar discussão sobre o que é arte. eu É sei, só mas aí. discussão de Não, pontos de vista. gente, E vocês quem estão querendo. está estimulando é o Ivan. O Ivan vem e Eu entendi. estimula. Então, deixa eu falar sobre Fala. o que o Ivan colocou. Ok? Obrigado. Fala. Eu acho assim, sem uma multiplicidade de fatos que possam abarcar todas as naturezas daquilo que nós poderíamos chamar de arte, não tem como fazer uma definição. Eu explico, olha, o que mais me aproxima da possibilidade de achar uma realidade seria o segundo. Por quê? É uma expressão de um ideal estético ou de uma pressão social ou de uma impactação emocional alheia. Então, assim, ou dele ou de outra pessoa. Então, assim, aqui a coisa fica um pouco mais ampla, porque a nossa arte não é mais a arte apenas clássica. Ela se movimentou, ela se modificou, ela se atualizou. Então, assim, se a gente não quiser considerar todo o restante como arte, é nossa decisão. Então, uma tela em branco não é arte, então, um monte de cocô em cima de uma panela não é arte, e a gente vai assim por diante, definindo de maneira um pouco mais dirigida. Agora, para a gente ter uma expressão que defina todo o movimento artístico, eu acho que nenhuma delas é suficiente. Nenhuma. Perfeito. Estou de acordo. Estamos de acordo. Estou de acordo. Eu tenho uma. O Ivan, o Ari, posso continuar ou não? Sim. Não, acho melhor não. Quem mais? Ó, eu só queria falar uma coisa aqui antes da gente passar a palavra de novo para o Ivan e para ele prosseguir. Essa primeira definição aí, arte e habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prático-teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional, é uma pegadinha do Ivan. Isso aí não tem nada a ver com arte. Não, Só é. isso. Ivan, pode falar você, vai. Vamos prosseguir. Tem a Já Lúcia. gerou bastante debate aqui. Mas Lúcia. espera aí, a Lúcia está com a mão levantada e o Roberto.
Fala, Lúcia. Lúcia. Você está sem som. Nós não estamos te ouvindo. Só manda abraço. Vocês estão ouvindo a Lúcia? Não, não, nada. Nada. Lúcia, não dá para te ouvir. Não dá para te ouvir. Deve ser problema no microfone dela, porque ela não está no mudo. Ela não está no mudo. Vai, Ivan, prossegue aí. Bom, então vamos para o próximo. Não, tinha o Roberto também. O Roberto já baixou. O Roberto já falou. Vai agora. Como é que vai? Olha, agora estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: nós estamos muito focados em artes visuais, mas a arte não é só visual, ela é a música, ela é a literatura, ela é o teatro, enfim, é muito mais amplo do que isso. Então, a que mais se aproxima daquilo que eu acredito, mas não chega a ser completa, é a quarta opção. Uma obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença ou emoção. Essa é mais genérica, não obriga a ser bonita, sabe? Ter prazer aos olhos. E eu ainda acrescentaria, então, pensando na arte como uma nutriz. Ela vai nutrir o teu emocional, enfim, uma grande nutriz, tanto emocional quanto intelectual, enfim, coisas assim. Então, eu acrescentaria essa quarta opção, essa capacidade de nos nutrir. Tá bom. Feito. Então, vamos prosseguir? Segue. Desculpe, mas a Terezinha fez uma parte no chat que vale a pena ser lido, pelo menos por quem, enfim, tá lá. Bom, a seguir... Não, peraí. Deixa eu ler uma parte aqui, vai, deixa eu ler. A Terezinha Del Fiore. Terezinha, você pode falar também, tá? Acredito que hoje o conceito de arte está bem mais amplo e engloba não só manifestações de sentimentos e emoções, mas também as técnicas usadas para compor as obras de arte, o que leva em consideração também a primeira definição. Bom. Tá bom. Assim, aquelas definições são as definições que estão na Wikipédia, ou seja, são definições bem simplificadas. Aí eu fui pegar, dentro do pessoal culto, dentro desse pessoal culto, eu escolhi as definições de Pietro Maria Bardi, porque aqui no Brasil eu tenho a impressão que deve ser o decano aí dos artistas, né? Então ele fala, a arte é a atividade humana que procura o belo. Arte é a lei e a ideia daquilo que se quer descrever por meios materiais. Arte é pura linguagem. É o máximo esforço realizado pelo homem a fim de se exprimir de uma maneira mais compreensível e mais universal. E ele cita Paul Valéry, né, aquele poeta simbolista francês, que fala: a beleza é uma espécie de morta. A novidade, a intensidade, o estranho. Numa palavra, todos os valores do choque suplantaram-na. Alguém acha que essas definições são melhores que a da tela anterior ou acha que nós pioramos ou melhoramos a definição? O que vocês acham? Ô, Roberto, agora Fala, você Roberto. pode falar, Roberto. Sua vez. O microfone estragou agora. Fala, Arthur. Então, assim como disse a Terezinha, a Lúcia disse a mesma coisa, no fundo, não é só o belo que é procurado, quer dizer, belo é um dos itens que um criador de arte busca. O estético aqui é um item, como a Lúcia quis dizer, e pode não ter essa finalidade. A harmonia pode ser diversa.
pensando na música, a harmonia é extremamente ampla. Aquilo que a gente acha um garrancho, o outro acha bonito, e assim por diante. Quer dizer, o critério de belo aqui não é o que está em jogo, é o critério da exposição da emoção e da tentativa de pressionar o próximo. Ponto. Pressionar com beleza, pressionar com mensagem, pressionar com diversas formas que ele é capaz de fazer. Certo. Carlos? Então, na página anterior, a definição de arte jogava uma grande responsabilidade no espectador, no cara que recebia a arte. Essa definição nessa página, ela concentra no artista. Eu prefiro da página anterior. Interessante sua colocação, muito interessante. Bom, acho que podemos seguir, então, nós já vimos a definição do... Ô, Ivan, me permite uma parte? Lógico. Volta um pouco. Eu achei interessante essa arte é pura linguagem. Exato. É o máximo esforço realizado pelo homem a fim de se exprimir de uma maneira mais compreendida. Quer dizer, eu não sei se essa segunda frase é boa ou não, mas eu acho que arte é uma linguagem. Quer dizer, arte é comunicação. Essa frase achei boa. Mas essa é arte também, né? Ela é menos comprometedora. Toda arte inclui comunicação, mas nem toda comunicação não é uma coisa bionívoca, certo? Toda arte tem comunicação, mas nem toda comunicação tem arte, tá ok, tá bom. Inclusive, a linguagem da arte é uma linguagem que atinge muito mais do que a escrita, do que a fala. Se a gente observar uma figura, ela expressa muito mais do que a linguagem comum. Perfeito. E ela tem um papel importantíssimo nesse sentido, é uma forma de expressar que as pessoas conseguem captar melhor. Muitas vezes, por exemplo, se eu pensar na caricatura como uma obra de arte, que, na minha opinião, não deixa de ser, a caricatura atinge o objetivo muito melhor do que qualquer texto escrito. Mas acho que quando está pelos olhos. Quando está colocado arte é uma linguagem, pura linguagem, de maneira figurada. Não é a linguagem como nós entendemos, né? É como uma forma de expressão, sabe? Enfim. É uma forma de expressão, que eu entendo linguagem também como uma forma de expressão. Não é só a falar ou escrever, mas também são comunicações. Eu acho que a arte ela tem uma força muito maior para atingir as pessoas do que qualquer outra forma de expressão. Perfeito. Acho que podemos seguir. Vou continuar ainda. Essa definição também é do Pietro Barti. A arte serve para o ser humano expressar seus sentimentos, pensamentos e convicções. A intenção do homem perante a arte, naturalmente, varia de acordo com o contexto em que seu autor está inserido. Estamos de acordo? Sim. Sim. Daí tem um quadro em branco. Muito bom. Num contexto era arte, no outro não. O sujeito foi mudado. O contexto é muito importante. Elas estão estruturando sobre arte, mas elas não estão definindo. É interessante que o grupo percebesse isso. Elas não estão definindo. Elas estão conjecturando sobre a arte, certo? A arte serve para o ser humano expressar seu sentimento, mas não está definindo o que é arte. Ok? Sim. Tá bom. A Marina, você quer falar? Não, eu ia fazer um comentário que até antes de você colocar o slide, eu ia falar justamente isso, que é assim, também, não é, eu não sei o que é a arte, mas é assim, é para quem é a arte, né? Então, é assim, eu acho que o artista, ele tem uma necessidade de se expressar, e ele tem vamos dizer assim, ele não é que ele tem uma necessidade, mas assim, se ele é reconhecido, ele tem um prazer grande
vamos dizer assim, ele se sente realizado, vamos dizer assim. Eu acho difícil. A arte é para ser mostrada, ela é para ser, vamos dizer assim, é para transmitir aquilo que o artista está. Mas assim, o artista ele precisa muito daquela arte, e o artista ele não muda o tipo de arte, assim, às vezes sim, mas eu acho que assim difícil. Cada artista tem o seu estilo, aquela é a maneira dele se manifestar. Então eu acho que assim, não sei se é para fala, Nós vamos discutir isso mais à frente. Para mim, aquele artista que muda em função da reação do público não é um verdadeiro artista, né? Vamos chegar lá, mas estou de acordo com você. Assim, a arte precisa ser mostrada. Todo artista quer o reconhecimento da sua arte. Nem todo quer ficar milionário, né? Mas todos querem o reconhecimento da sua arte. Bom, acho que podemos ir para frente. Isso aqui acho que não temos dúvida. Comparando a Primavera de Botticelli e o Guernica de Picasso, nós temos estados de espíritos diversos, ideais diversos, resultados identicamente expressivos. Não temos a menor dúvida quanto a isso. A compreensão da arte é um modo de ser nosso, pessoal, íntimo, que nós formamos como educação técnica, moral e espiritual. Ok? Veja bem, a compreensão da arte, mas também não é uma definição do que é arte. Bom, isso aí agora é uma definição aceita universalmente. Antigamente nós tínhamos 7 artes. Todo mundo lembra que o cinema era a 7ª arte. As artes são música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema. Modernamente se acrescentou a fotografia, a história em quadrinhos, os jogos eletrônicos e a arte digital. Isso aqui dá para a gente estar discutindo uma noite, né? Se a arte digital não está dentro, por exemplo, da pintura, se a arte digital não é uma forma nova de pintura. Mas eu acho que eu só quis ilustrar que as artes hoje são essas 11 artes. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém discorda? Eu queria só dizer o seguinte, eu acho que não é só. Pode ser ou pode não ser, tá? Porque você tem expressões de história de quadrinhos ou de jogos eletrônicos, etc., que ficam um pouco distantes do conceito usual de arte. E ao mesmo tempo, você pode ter outras coisas, tá? Eu pretendo falar muito pouco, porque depois eu tenho uma apresentação daqui 2 semanas para fazer spoiler, né? Mas, por exemplo, uma obra de arte de engenharia, tá? O Norris Dam, no TVA, uma grande barragem dos anos 30, foi considerada uma obra de arte. Creio que foi a primeira vez que a obra de engenharia foi classificada como obra de arte. E quem reconheceu isso foi o próprio Le Corbusier. Então, é uma coisa que eu acho que varia conforme o receptor. Cada um de nós recebe uma comunicação, um objeto, de uma forma. Uns acham que é arte, outros acham que não. O quadro em branco pode ser arte, para mim mesmo, num determinado momento da vida, e depois em outro não ser. De modo que eu acho um pouco difícil a gente definir exatamente o que está enquadrado dentro. E acho importantíssimo essa outra questão que você coloca, que a arte deriva do latim ars, que significa também técnica ou habilidade, porque techne, do grego, nada mais é que a tradução de arte do latim. Depois é que a gente foi dividindo um pouco as coisas. Então, é isso, é só para a gente ir discutindo, né? Tá certo, Ricardo. Bom. Ivan, sim. Pegando carona no que o Ricardo falou, é interessante que aí na sua lista não tem arquitetura, né? A minha lista é uma arquitetura oficialmente, tá? Mas nem precisa ter, viu, Ari? Porque algumas obras de arquitetura você pode reconhecer como artes e outras não. Não há uma necessária inclusão. Até existe uma briga danada, como é que você enquadra a arquitetura dentro do sistema burocrático da CAPES, se é nas humanidades ou se é nas exatas, entende? Tá.
Bom, assim, só reiterando que isso aí, assim, isso é universalmente aceito, não é uma definição do Ivan, pelo amor de Deus. Quer dizer, é uma coisa que, se você colocar no Google, vai aparecer essas ondas. Se aparecer qualquer buscador, qualquer artista, qualquer coisa assim que você for citar, mas eu só queria ilustrar que isso também é discutível, né? Arquitetura, por exemplo, a falta, eu já tinha até reparado a falta dela mesmo. Pensei comigo que poderia ser uma forma de escultura também, uma escultura com função, mas isso é nós temos um monte de arquiteto no grupo, qualquer eles podem fazer uma apresentação sobre isso, né? Bom, agora a primeira tela, que essa sim, vocês podem imputar a mim, as outras eu simplesmente tirei da internet. Aí eu começo a fazer uma condição de contorno, como uma frase que nós engenheiros usamos muito, né? Que é difícil, é uma moldura para a gente tentar definir o que é arte. E para tentar começar a dizer o que não é arte. E por que eu estou dizendo isso daqui? Eu estou dizendo porque as postagens do grupo, para ser sincero, e falando aqui entre os amigos, me incomoda muito. Porque às vezes o cara coloca lá, essa que obra de arte maravilhosa, o cara fez em cima de uma casca de ovo, desenhou uma rosa em cima de uma casca de ovo. E isso foi, bom, peraí, mas a rosa está bem desenhada, a rosa é uma obra de arte? Não, não é. Só porque mudou o suporte, que nós vamos falar já já, a pessoa acha que aquilo é uma obra de arte maravilhosa. Então, essa sim é a primeira afirmativa que eu estou fazendo aqui, minha, vou falar. Então, a arte pressupõe um processo evolutivo de pesquisa percorrido por um artista para trilhar um caminho onde ele também não sabe onde vai. Nós vimos a apresentação da Bátia segunda-feira passada, ela ficou muito claro, eu também certo que eu já ouvi com esse viés de tentar entender essa coisa, e que o Cezanne tinha isso muito claramente. Ele, inclusive, não se preocupava em pintar coisas que eram da moda, e se trancou lá pintando pera e maçã, e revolucionou a arte, se der tempo eu te vai falar um pouco sobre ele. Bom, essa definição, na minha opinião, ela é válida para qualquer das artes. O teatro, então, por exemplo, se o cara escreve uma peça de teatro com a única finalidade, sei lá eu, de ganhar dinheiro, na minha opinião, não é arte. Pode ser comédia, pode ser bacana, lógico, a comédia pode ser arte. Mas se o cara escrever com uma finalidade apenas de ganhar dinheiro, não é arte. Então, se não é processo, não é arte. O artista tem que passar por uma ação contínua e prolongada. Se não é evolutivo, não é arte. Se não é uma evolução, já pegar a primeira obra literária, ou a primeira pintura, ou a primeira escultura, e depois, como ao final da vida, se não é uma evolução, não é arte. Tem que haver um desenvolvimento interior do artista. Se não é pesquisa, não é arte. Quando eu falo pesquisa aqui, não é pesquisa no sentido que a gente usa na engenharia, evidentemente, ou nas exatas, mas uma pesquisa interna. Quer dizer, se não houver uma inquietação com o objeto produzido, se não houver uma busca por novos conhecimentos, não é arte. Se o artista sabe para onde está indo, ele fala, vou pintar exatamente dessa maneira, porque eu pintei esse negócio aqui e vendi por 100 mil reais no quadro, então eu vou pintar outra vez igual. Não vamos citar nomes aqui, porque não, a gente já explicou por quê, mas depois, em off, eu posso dar vários exemplos de gente que se enquadra só nessa última parte aqui. Ele sabe exatamente o que ele vai pintar, ele sabe exatamente. Por exemplo, isso não tem nada a ver com a quantidade de obra produzida. Picasso pintou 6 mil telas, eu acho, mais ou menos, por aí. Fora desenho, fora não sei o que tal. Agora, quando você pega o processo do Picasso, vai ver como é que ele desenhava com 7 anos e como é que ele desenhava lá com 67 anos. Então, essa tela, ela procura mostrar uma rede de proteção para a gente poder começar a entender o que é uma obra de arte. Se a obra de arte é um crivo, vamos falar, um checklist, né? Van Gogh tinha um processo que nós achamos. Ele tinha uma ação contínua e prolongada de pintura? Sim. Ele evoluiu? Sim. Ele tinha uma pesquisa de vida? Sim. E assim por diante. Então, quando não obedece a esses preceitos, eu não considero como arte. Aí, evidentemente, eu acho que essa tela é muito polêmica, tem muita gente que fala, não, mas é arte, continua sendo arte. Eu, particularmente, é o conceito que eu uso para poder enquadrar como arte ou não. Gostaria de ouvir vocês. Um muralista, por exemplo, Diego Rivera, ele às vezes era contratado para fazer uma obra de arte, né? Para fazer um mural, né? Então, ele não produzia arte.
Não, produzir arte, porque a arte do Rivera, do Siqueiro, do Orozco, lá, aqueles muralistas mexicanos, obedece a todos esses critérios. Era um processo, foi evolutivo e tinha uma pesquisa, até porque tinha uma pesquisa de ângulo, de perspectiva, de também levar a coisa sendo vista de longa distância, tem todo um processo de pesquisa, inclusive também de revalorização da cultura azteca. Então, evidentemente que é arte, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Carlos? Carlos? Carlos, Perdão. Então, a definição eu gostei em princípio, né? Depois fiquei pensando, será que, por exemplo, um autor de crônicas não fica desqualificado como artista? Não, absolutamente. A crônica é um dos subgêneros literários mais interessante e mais difícil que existe, né? Sim, mas dá uma olhada. Não é um processo evolutivo, não é necessariamente pesquisa. É estranho, né? Não, sim. Existe um processo interno do autor em fazer cada vez crônicas melhores, né? Você pega os grandes cronistas, sei lá, você vê uma evolução nítida na forma de abordagem, né? Bom, isso aí é uma proposta para que o grupo considere essas. Ricardo, pois não. Ô, Ivan, Sim, ali. é uma dúvida. Quer dizer, se você fala que pressupõe um processo evolutivo de pesquisa, Sim. quer dizer, você está dizendo que você tem que conhecer os antecedentes da obra, né? Quer dizer, você não pode pegar uma obra de arte sem saber. Por exemplo, até eu fui na Bienal. Não dá para você olhar uma obra e sentir se é arte ou não, sem conhecer o autor, o contexto, só pela obra. Você tem que saber um processo evolutivo e ver essa dúvida. Eu entendo que sim. Bom, ali, vê quem mais quer falar, por favor, ali. Não necessariamente todos têm que concordar, né? Não, sim. Agora, sim. Eu gostaria também, se depois vocês pensassem nisso, introduzissem novas questões de contorno, entendeu? Isso é um processo aberto, não é que eu estou aqui falando. Eu estou dizendo como eu julgo a arte. Claro. Olha, tem aqui, na lista aqui, tem o Arthur, o Ricardo Toledo e o Manaus. Pois não. Vamos lá, Arthur. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de assumir que esse processo tenha que incluir todas essas formas de evolução, de pesquisa, de qualquer. Eu acho que não tem que ter evolução nenhuma. Quer dizer, na verdade, considerando que toda linguagem tem que ser aprendida, é óbvio que isso vai existir também. Quer dizer, Van Gogh tomou lições de pintura, etc. Quer dizer, aqui ninguém nasce fabricando arte, não é? Mas o fato é que a evolução é uma possibilidade ou não. Eu acho que, sei lá, não tem essa correlação tão estreita como está sendo colocado. Acho que não. Acho que eu estava pensando quão artístico eu acho outras coisas, como futebol, tem muita coisa que eu acho arte. Ainda que eu ame artes visuais, mas eu também amo artes em movimento. Aí, vai passando a palavra para as pessoas, você quer que eu faça isso ali? O Ari já está dormindo. Aí o Ricardo, o Manaus, por favor. Bom, olha, com relação a esses bullets centrais, eu, acho que existe casos que são, eu concordo,
como a arte como uma ação contínua e prolongada, e ainda que pressupõe um processo evolutivo, eu estou de acordo, tem muito trabalho. Realmente tem muito esforço antes, porque senão é muito difícil fazer. Agora, o que realmente eu queria fazer um contraponto, dizer que, que se concordar com o último bullet, nós temos que eliminar determinadas artes daquela lista anterior. Se o artista sabe para onde está indo, não é arte. Se por acaso considerarmos alguma obra de arquitetura como arte, se o sujeito fizer isso, ele está fora, porque você tem que saber para onde vai. Quando você faz um projeto de qualquer estrutura, qualquer edificação, há uma interação muito grande com a finalidade, com as funções, com tudo isso. Então, alguém que vá apenas com um sentimento de artista para fazer, por exemplo, um projeto industrial, está a priori descartado. O sujeito não chega a lugar nenhum. Quer dizer, em geral, quando você se envolve nesse tipo de projeto, você tem cooperação com engenharia de produção, com elétrica, etc., para até sair alguma coisa aceitável. Né? Isso vale para tudo. Estou dando um exemplo de um projeto industrial, mas pode ser para outros. Só coisas extremamente banais que alguém pode fazer sem saber onde vai. E ainda se for barato. Vê um pintor que vai fazer um quadro que consome uma tela de 4 metros quadrados, tintas caras, a tela cara, etc. Se ele não tiver um esboço do que ele quer fazer, ele não se sustenta. Você pegou uma fase só, né? Você não pegou a busca por novos conhecimentos. Se ele não está buscando aprimorar, se ele não está buscando conhecer alguma coisa nova, na minha opinião, não é artista mesmo. Não, tudo bem, isso eu concordo. O que eu concordo é se o artista sabe para onde está indo, não é arte. Ele tem que saber para onde está indo. O Rembrandt, quando fez aquelas telas enormes, ele fazia um sketch antes para saber se aquilo ia caber, se ia poder fazer. Tá bom. Perfeito. Tá certo? Manaus? Aí, turma, estão me ouvindo? Sim. Olha, boa noite a todos. Eu estava meio ausente, que eu estava meio que jantando, mas escutando tudo. Eu estou achando interessante esse esforço do Ivan. Eu peguei um pedacinho do que ele falou, acho que é a única coisa que poderia dar alguma coerência, até concordância entre nós, é a gente tentar definir o que não é arte. O que não é. A outra coisa que também a gente poderia abrir são a arte em movimento. A arte em movimento, por exemplo, um jazz em que você tem improvisação ao longo da execução, tá? Então, o cara também não sabe aonde vai. Então, pelo que nós estamos discutindo, esse tipo de música instrumental ou vocalizada que tiver essa criatividade feita na hora. O nosso chorinho, por exemplo, tem essa característica. Então, na parte musical, nós temos isso. Os balés, a arte em movimento. O Ricardo citou o futebol. Eu acho que a vida é uma arte. Nós temos até a arte da guerra. Eu acho que quem fez pintura rupestre estaria nessa categoria. Então, eu estou sugerindo que seria mais fácil nós sabermos o que é que não é arte. Tá? Essa é a minha contribuição. Obrigado. Cari? Bom, mudando de tela agora, então a arte, nós chegamos à conclusão que está sempre ligada à emoção, aos sentimentos do artista. E o que é artesanato? Artesanato é feito com o intuito de ser vendido. É acompanhado de algum tipo de técnica ou habilidade adquiridas ao longo de muita prática. O artesanato, salvo raríssimas ocasiões, não é um processo evolutivo, ao contrário, é um trabalho estagnado por definição. Tá? Estamos de acordo com isso? Aqueles caras que fazem aqueles burrinhos de argila, eles são artistas? Ou são pessoas que fazem artesanato? Agora, alguns deles
ao longo do processo de uma carreira, consegue criar. Então, o artesanato, por definição, é uma coisa estagnada, que é uma coisa que vai sempre ser repetido. O processo não é processo criativo, então não é arte. Aquele artista que encontrou uma vez um processo criativo, mas o estagna deliberadamente por quaisquer motivos e o repete indefinidamente, deixa de fazer arte e passa a fazer artesanato. É nesse sentido que eu coloquei lá, que se ele sabe para onde está indo. É evidente que o projeto de arquitetura, o arquiteto tem que saber para onde está indo. A criatividade entra no processo do projeto, né? Mas, evidentemente, uma vez feito... A questão também que dá para nós ficarmos horas discutindo. Dizem que algumas coisas aqui do Niemeyer eram inexequíveis, né? Porque algumas outras só foram exequíveis por causa do Lúcio Cardoso. Bom, essa é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se não há um processo de inovação, se não há um processo de passar uma emoção, eu poderia até citar aqui, mas não vou citar. Tem uma série de pintores brasileiros aí que dão milhões pelos seus quadros e que, cara, se você for lá fazer o seu retrato, ele vai fazer exatamente como o anterior, quer dizer, com a mesma técnica, porque os novos ricos querem pendurar na parede e falar, isso aqui é um quadro de fulano de tal. Isso, para mim, eu não considero arte. Arthur? Eu acho, Ivan, só uma observação. Na engenharia, até o Ricardo já tinha abordado esse tema, para nós, engenheiros, obra de arte é você ter aquelas pontes, aqueles viadutos que, tecnicamente, nós já chamamos de obras de arte. Elas são cunhadas com este nome. E, evidentemente, nem todas podem ser consideradas de uma beleza e de uma estética que tenha relevância para se considerar até uma arte ou uma inovação. Você pode dizer que uma ponte estaiada, como nós temos, que desde que bem feita, é bonita, esteticamente bonita, não é uma inovação em termos do método, do processo, mas é uma obra de arte. Para nós, engenheiros, pelo menos. Tá? Esse conceito que eu queria um pouco marcar, viu, Ivan? Tá certo, tá bom. Arthur? Obrigado, Ari. Então, é o seguinte, eu não consigo entender isso como sendo uma definição capaz de abarcar todas as circunstâncias. Por exemplo, Beethoven, sem dúvida, foi um artista sobre toda a ótica possível e imaginável. Porém, Herbert von Karajan não era. Então, essa questão, reproduzir arte, não é arte em si. Eu sei que existe muita discussão a respeito de qual é a arte mais importante, mas, na verdade, se a gente não tivesse alguém para reproduzir a contento, a gente ia ficar com uma arte completamente caduca ou completamente capenga. Concordamos plenamente agora, Arthur. A região é uma forma de arte, indubitavelmente. Ok. Então por que o artesanato ele deixa de ter capacidade de ser artístico? Porque a regência, ela deixa espaço para uma manifestação emocional do regente. E o artesanato é feito com a finalidade de não deixar, para você reproduzir exatamente como o anterior. Exatamente. A função do artesanato, aí nós estamos discutindo semântica, mas a função de uma peça de artesanato é ser exatamente igual ao anterior. E o regente que regesse exatamente toda vez do mesmo jeito, não precisa de regência. Ele deve ser baseado na emoção da plateia, na emoção dos músicos, no dia. Eu estou de acordo com você, que a regência... Porque senão nós estaríamos também tirando a interpretação, que evidentemente é uma forma de arte, interpretar uma música ou não. Eu acho que é. Então, estamos de acordo. Não, só para lembrar que quando a gente fala em arte é uma coisa tão enganosa, porque assim, em uma certa época, alguns de nós estava ansioso por preencher aulas. E esse que vos fala foi resolvido por ele que eu desse uma aula sobre a arte da medicina. Minto, foi assim, era medicina, era oncologia. Arte ou ciência? Então, aí já colocamos arte na medicina. Quer dizer, na verdade, é uma coisa muito, muito enganosa. A gente precisa tomar cuidado sobre o que foi o artista do
do disco da Nona Sinfonia. Foi Herbert von Karajan ou é tudo dependente da criatividade genial de Beethoven? Aí, Então, eu acho o seguinte, Ivan, eu acho que a gente tá esbarrando nas sutilezas aqui. Quer dizer, essas definições, elas são muito formais, mas elas não expressam a verdadeira, o que está por trás dos conceitos, né? Por exemplo, quando você falava que artesanato não é arte, eu falo, pô, mas artesanato é arte. Mas, quer dizer, essa repetição, quer dizer, na hora que o artista faz exatamente o mesmo objeto, da mesma forma, não é arte, é um artesanato. Agora, aquela outra definição de que o artista não sabe para onde vai, também é uma coisa sutil. é, Porque em várias grandes obras, né, como o Ricardo falou, de arquitetura, ele tem que saber exatamente onde ele quer chegar, tem um grande planejamento. Agora, durante a bolação, como bola o negócio, certamente entra a arte, né? O Niemeyer, Le Corbusier, tinham arte, né? E, peraí, alguém está falando aí? Alô? Peraí. Não, Quem está falando? voltando ao exemplo anterior do Arthur, é o seguinte: se eu pedisse para. Deixa só eu completar. Tá. Ivan, Sim. deixa eu só completar. Quer dizer, nós estamos falando lá do maestro Karajan, sei lá. Ele tem que saber exatamente o que ele quer da orquestra, né? Mas deixa eu só completar, Ivan, por favor. Quando eu terminar, eu te passo a palavra. Tá bom. Mas aí, ele tem que saber o que ele quer. Agora, o fato dele expressar o que a sinfonia tinha é que está a arte dele. Mas ele tem que saber exatamente o que ele quer da orquestra, né? Inclusive, o fato dele, certamente, quando ele apresentava a mesma peça com a mesma orquestra várias vezes, ele ia repetir a mesma performance. Por isso, é arte. A arte não precisa ser instantânea, precisa cada vez modificar. Se ele expressou a interpretação dele do Beethoven, aquilo é uma obra de arte e pode repetir. Então, todos esses conceitos, eu acho que são sutis, não dá para aplicar isso não é. Essa é a minha opinião. Bom, eu discordo, porque sabe aqueles pianos que funcionam baseado umas teclas que, se você coloca umas ranhuras, e o piano toca sempre a mesma música? Aquilo não é arte. O maestro que tocasse do mesmo jeito, um computador que interpretasse uma música sempre do mesmo jeito, deixa de ser arte, na minha opinião. A arte está justamente na criatividade inerente ao processo. Bom, nós vamos cuidar também. Eu não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Otávio. Eu não sei se eu podia entrar na conversa, desculpe-me, porque eu estava vindo do aeroporto para cá e eu tentei ouvir a discussão que vocês estão tendo. Eu ouvi bastante, mas eu não deu para ler, apesar que eu vi, né? Eu queria fazer só algumas considerações, se vocês me permitirem, já que eu não participei antes, de duas ou três coisinhas aqui. Primeiro, eu achei interessante, eu achei até a tentativa de exclusão, né? Nós estamos vivendo um momento na arte que é maravilhoso. Nós estamos vivendo uma época que a gente tem arte vindo de todo mundo, de todas as formas, de todas as formas possíveis, né? Então, por que tentar excluir, né?
Por qualquer que seja a razão, e eu estou percebendo que várias pessoas aqui estão rejeitando essa ideia de que você vai excluir alguma coisa, porque você está definindo o que é arte de uma forma muito restrita. Então, a minha primeira reação ao objetivo da conversa foi esse, né? Eu acho que vai contra o momento que nós estamos tendo. O Ivan pode discordar comigo e não tem o problema. É mesmo, depois eu discordo. Agora, eu também acho o seguinte, eu vi as definições que vocês deram de arte e eu passei por um processo de tentar também entender o que é arte e o que não é arte, né? E eu cheguei, aí eu vi em várias publicações, eu acho que até eu já falei, eu cheguei a uma definição que arte é o que o artista fala que é arte. Se o artista disse que aquilo é arte, quem sou eu para julgar ao contrário? Agora, eu posso não gostar. Eu posso achar que é feio, eu posso achar que é bonito, eu posso achar que é chato, eu posso achar que é simples, posso achar o que eu quiser sobre aquele, menos tentar discutir que aquilo é arte ou não é arte. O que eu posso dizer é o seguinte: a partir do momento que eu utilizei essa definição, a minha vida ficou muito mais fácil. Eu fiquei mais feliz, tá? Porque, para mim, eu não vejo mais um quadro pintado de branco no museu e fico pensando se aquilo é arte ou não é arte. Eu examino aquele quadro no contexto não só da forma, e mesmo os quadros que estão pintados de branco, alguns têm ranhuras diferentes de outros, quer dizer, não quero querer dizer que existe diferença entre eles. Mas o ponto é que, a partir do momento que você aceita essa definição, que é a minha definição, você está realmente livre para esperar, para fazer o que você... para realmente apreciar aquilo que você está vendo. E minha última coisa, porque apareceu aí na questão do quadro branco, né? E é uma coisa que, por exemplo, o Ari já mencionou várias vezes, né? Em outras situações, eu poderia ter feito isso, ou você poderia ter feito isso, né? Esse quadro. Bom, a primeira coisa que eu não fiz, o Ari não fez, o Ivan não fez, que eu saiba, né? Nenhum de nós fez. E você teria que fazer aquilo em 1946. Quer dizer, aquela pintura do Jackson Pollock foi feita em 1946, dentro do contexto de 46. E você teria que ter um histórico, tanto anterior como o que veio depois daquela pintura, para realmente aquela pintura ter o valor que ela teve, né? Para alguém chegar e pagar 70 milhões de dólares por um quadro do Saitombi, né? Eu acho que você tem que colocar no contexto. Então, eu vejo dessa forma. E eu estou vendo aqui a discussão, que às vezes eu acho que está intelectualizada demais. E tanto que não se chega a um acordo do que está dentro, o que está fora, exatamente porque o assunto, apesar de muitos de nós sermos engenheiros, né, o assunto é muito fluido. Então, essas são as minhas considerações, somente isso. Eu não concordo com a primeira e com a segunda afirmação sua, com a terceira, sim. É porque as pessoas, eu vejo pelas postagens que é colocado no grupo, a pessoa desenha uma rosa numa cabeça de alfinete e posta, nossa, é uma nova arte. Essa semana mesmo postaram um cara que faz um joguinho de sombra lá e bota uma cara e o título é assim: a arte atinge um nível que jamais chegou na história da humanidade. Então, essas coisas que me irritam, você está entendendo, Otávio? Para você, provavelmente, você deve ser um cara muito mais tranquilo, muito mais resolvido do que eu, porque você acha que tudo é arte, então, só que aí você pensa o que é bom e o que é ruim. E eu costumo classificar o que é arte e o que não é arte. E que, no fundo, acaba sendo a mesma classificação. Né? Porque toda arte é boa, também não haveria mais conversa. Toda arte é boa. Acho que não. Não, eu estou longe de falar isso. Tá? Que toda arte é boa. O que eu estou dizendo é que tentar definir o que é arte e o que não é arte
é uma questão do indivíduo, né? Eu acho um trabalho desnecessário e que não leva a nada. Então, agora, eu vejo muita arte que eu não gosto. Eu vejo muita arte que eu não gosto. Eu peço desculpa, mas tá bom, vamos embora. Deixa o Flávio de falar também, que ele não falou nada. Vamos, por favor, Flávio. Quem é que... Ari, você está com a mão levantada aí, toca. E está no mudo. Não, eu estava falando, mas é que eu estava no mudo. Essa questão do quadro branco ou do urinol é uma questão que me intriga. Não sei se você podia, Ivan, você podia explicar por que esse urinol é arte? E para mim, bom, continua não sendo. Na apresentação eu explicarei sim, Ari. Tá bom? Mas deixa o Flávio, acho que o Flávio e o José Luiz também querem falar. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Agora, Flávio, vai falar. Tá ok. Não, eu queria dizer o seguinte, que a princípio eu acho que cada um define arte como quiser, né? Basicamente, para mim, uma das formas de definir é aquilo que me causa impacto. Eu acho que de forma nenhuma, eu acho que é o artista que tem que definir se o que ele fez é arte ou não. Eu acho o contrário, eu acho que depende exatamente de quem vê aquilo como arte ou que sente que aquilo causou impacto, né? Então, é mais esse aspecto, eu acho que não depende muito. Eu sou alguém que eu sou arquiteto, mas, enfim, eu penso que eu cometo arte, mas, na verdade, isso só... eu só consigo entender que eu fiz alguma coisa que alguém pode achar boa se causou impacto para ela, né? Então, acho que essa é uma coisa muito importante. Legal. Muito bom. José Luis. Sí, buenas tardes. Perdón por llegar tan tarde y haber perdido mucha de la conversación del jugo del asunto de la esencia. Tranquilo. Y también quiero señalar que no quiero molestar u ofender a nadie y espero me disculpen por repetir cosas que ya se han dicho. A mí no me gusta imponer condiciones. No lo hago con alumnos, no lo hago con alumnos que hacen tesis. En mi caso, entonces, es muy difícil para mí tratar de imponer reglamentaciones o condiciones a una actividad tan enormemente compleja como es el arte. Entonces, creo que en una actividad de esta naturaleza, el rigor académico ha causado serios problemas. Ya lo vimos con los que juzgaron el arte en el siglo XVII, XVIII, XIX, y cada vez eran más rígidos en su concepción. Y las academias de arte tenían reglamentaciones estrictas, complejas y muy difíciles de llegar. Goya tenía que responder con una obra a un dogma, a una oración religiosa, y muchas veces no participó por no tener un acuerdo con lo que la filosofía religiosa de la época demandaba.
Yo pienso que el arte en términos de valor es perfectamente válido. Y esto lo da el mercado. Y el mercado impone restricciones de método, de moda, pero no de alcance, no de creatividad. Entonces, siempre me he dicho, no solo en este caso, sino ¿quién soy yo? ¿Qué capacidades diferentes por encima de los demás para imponer mi criterio y mi punto de vista? La realidad lo va a hacer. Y la realidad va a dejar a gente fuera y la realidad va a recuperar algunos, algunos artistas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió con los músicos rusos en la antigua Unión Soviética? Tenían que pasar por una criba, por un colador muy rígido, muy estricto, y muchos salieron de la Unión Soviética o se estancaron ahí, porque el Estado pretendió poner marcos, poner prioridades a una creatividad artística. Personalmente, prefiero ser permisivo a radical en términos de imponer un criterio. ¿Qué diferencia hay entre un actor cómico y un actor drama, como un cantante de ópera o un cantante de cabaret? En términos globales, para mí, todo es arte. Sin embargo, no dejo de respetar totalmente otra forma de ver las cosas. Una cosa que en México se está preguntando mucho es si la fiesta brava, la fiesta de toros, una de las grandes herencias de España, son arte y vale la pena conservarlo. ¿Es válido matar a un animal en la forma en que se hace? ¿Sí? Yo pienso que es una fiesta extremadamente cruel, pero también reconozco la plasticidad, la estética y la ética de una actividad de esta naturaleza. El Sim, está bom, combinado. Sim, estou entendendo. Finalmente, el circo es arte. El Circo del Sol nos ha traído un viento refrescante al domar animales y al sacar peligros de los cirqueros. Yo personalmente creo que debemos ser muy abiertos y otros elementos como el mercado van a definir qué es un arte que perdure y qué es un arte que desaparezca. En México, José Luis Cuevas fue un innovador y tuvo precios extraordinarios. Murió y su obra bajó un 40% de valor. Les agradezco su atención y su Muy bien. respeto. Graças. Graças, José Luiz. Agora, viu, eu vou fazer o seguinte. Eu, atualmente, não vi nenhuma frase minha que tenha colocado restrição a qualquer tipo de artista, política, esse tipo de coisa. Então, eu compreendo o discurso dele, mas eu não entendi nada o que tem a ver com a apresentação, para ser sincero.
E agora eu vou me permitir também terminar minha apresentação, porque senão também eu não consigo avançar, né? Eu acho que já discutimos bastante. Vamos seguir. A reprodução do mesmo processo até sua exaustão deixa de ser a arte para ser somente reprodução. Não confundir com obras de arte que têm a reprodutividade inserida em seu próprio processo de criação, como a gravura, por exemplo. A técnica ou a capacidade de fazer é um dos pressupostos artísticos, mas não é capaz de isoladamente caracterizar quem a possui como artista. A gente vai naqueles museus da Europa, dos Estados Unidos, como no Brasil, você vê que os aprendizes de pintura, eles reproduzem os quadros de uma forma perfeita. Eles são artistas? Não, eles estão estudando para um dia poder ter a criatividade para ser artista. A capacidade de reproduzir, enquanto técnica, é válida somente para o artista iniciar o caminho que levará até a sua arte. Mas, logicamente, não é um valor intrínseco que o caracteriza como artista. Alguns que se dizem artistas jamais iniciam o seu percurso. Outros, que são julgados artistas pela sociedade, estagnam no seu caminho e ainda têm orgulho de permanecerem parados. E falar, não, eu faço sempre a mesma coisa, mesmo que dá dinheiro. Os verdadeiros artistas estão percorrendo céleres seu caminho e sempre acham o seu trabalho incompleto. Lembra do que a Bátia falou segunda-feira passada, que apesar da aula fantástica do Cezanne, ele achou que a vida dele tinha sido muito breve para alcançar tudo o que ele precisava falar. A arte tem uma função mágica, que a gente já falou aqui. A arte rupestre, em especial, ela tinha a finalidade de auxiliar na caça. E a arte em relação à vida? Ela copia, recria, simula, emula, imita, significa, reproduz, altera, influi. Enfim, qual é o verbo que nós devemos utilizar? Depois, as pessoas também confundem suporte da arte com arte. Por exemplo, no livro, a mensagem é a linguagem, né? O suporte é o papel, o suporte pode ser o Kindle. Na tela, o suporte é a tela, no afresco, o suporte é uma parede, na imagem digital, o suporte é um computador. Suporte é o que sustenta a obra de arte, que dá estrutura, onde serão aplicadas matérias. Tem gente que confunde a materialidade da obra de arte com a própria obra de arte. Então, o cara pinta numa cabeça de alfinete, qualquer coisa, o cara fala, é uma arte revolucionária, nunca a humanidade pintou numa cabeça de alfinete. Ou o cara que pinta com excremento, fala, meu Deus do céu, ele pintou um afresco com excrementos e saiu uma... Nunca ninguém tinha feito isso na história da humanidade. Isso, para mim, é bobagem. Eu já fui criticado aqui por dar as minhas opiniões, então agora vou dá-las de forma integral e irresoluta. Quem quiser, depois abro a palavra para vocês, vocês metem o pau em mim. Então, por exemplo, esse cara usa calota de carro para criar as obras de arte dele. É apenas o suporte que ele usa. Né? Você pode considerar como arte, não considerar como arte, mas o suporte não caracteriza a obra de arte. O suporte novo não implica necessariamente numa arte nova, nem acrescenta valor per si à obra de arte. Quando o cara pinta na cabeça do alfinete, o que ele pinta é bom ou não? Não é porque ele pintou na cabeça do alfinete que é melhor ou é pior. É simplesmente uma nova forma do artista obter a materialidade intrínseca à obra de arte. Mudar o suporte não torna uma obra melhor. Marcel Duchamp e suas famosas exposições de ready-made. São objetos que foram tirados pela primeira vez num lugar comum e expostos como uma obra de arte. Então, elas causavam impacto emocional para quem as via pela primeira vez no museu. Hoje, quando o cara tira uma pá e pendura no museu, não causa mais nada além de a gente passar e olhar indiferentemente para aquilo. Nessa Bienal agora, tinha lá um português que pintou o chão de vermelho com uma tinta vermelha, vocês devem ter visto. Isso aí era o que eu fazia 70 anos atrás. Pisar no quarto vermelho, eu simplesmente olhei e falei, isso eu me recuso a fazer, porque não atrai, não tem inovação nenhuma. Então, a obra de arte, ela tem que passar alguma emoção. No caso do Marcel Duchamp, passou porque era inédito, passou porque as pessoas viram pela primeira vez uma coisa, um vaso sanitário, sendo exposto como arte. Não é porque o cara vai pegar hoje, então, um balde de cocô e vai colocar lá que vai ser obra de arte. A arte, seu preço. Tem gente que fala, poxa, mas o cara vende a obra dele por 30 mil reais. Logicamente que ele é um artista. Será que é? Vergonha de quantos quadros vendeu em vida? Parece que um. Há uma relação entre a qualidade de uma obra de arte e seu preço? Podemos comparar com o mundo do vinho ou da moda? Quer dizer,
a obra de arte, né, em especial a pintura, não está relacionada também com modismos? Evidentemente que está. A qualidade da obra de arte, quem julga? Estoy O preço, o mercado, os merchan, o tempo, quem? Zé Luiz falou que eu concordei com ele, que o tempo é que julga. É um dos critérios, sem dúvida. Bom, basicamente é isso que eu queria falar. Se houver tempo, eu acho que eu pararia por aqui mesmo, tá? Agora eu abro a palavra para... Eu tinha feito depois uma pequena excursão pelas obras de arte da humanidade, mas eu vou parar por aqui e vou passar a palavra para as pessoas que querem falar e discursar. Obrigado. Arthur? Obrigado. Ivan, eu acho que você fez a gente pensar muito sobre arte. Eu achei muito bacana sabe, os itens que você usou para nos provocar. E eu acho que eu tenho hoje uma concepção provavelmente muito diferente do que eu tinha tempos atrás, porque você me fez pensar. É impressionante como você suscitou a minha tentativa de pensar sobre o assunto e me dá caminhos que eu não imaginava que eu tivesse dentro de mim. Obrigado, acho que foi excelente. Obrigado, Arthur. Esse era o objetivo mesmo. Obrigado. Oi, Ivan, para de compartilhar a tela para a gente poder ver todo mundo aqui, por favor. Vai, Obrigado. Alguém quer falar mais? José Luiz. Ah, sim. Você está sem som. Sem som. Estoy completamente de acuerdo con lo que apareció en pantalla. Lo que no me gusta es condicionarlo a la decisión de alguien, de algunos, de muchos o de pocos. Lamentablemente, el mercado pone muchas de estas condiciones. Yo creo que medir la calidad o la característica del arte por el precio, esto no es válido, pero es real. Se da siempre. Yo recuerdo mucho que Octavio Paz, poeta, premio Nobel mexicano, cuando se le preguntaba qué era él, decía que era poeta, no decía que era escritor. Y además, cuando se le preguntaba qué era arte, señalaba, es la forma de decir algo más allá de las palabras. Yo creo que podemos y estamos de acuerdo en una serie de conceptos y de formas de pensar. Lo que no podemos es decir, esta es la mejor, esta es la única, esta es la favorita manera de pensar. Artistas o pseudoartistas o creadores con mucha frecuencia han retado a la sociedad y entonces hacen agresiones, cosas asquerosas, cosas humillantes, pero no trascienden. En general, no trascienden. Y esa trascendencia la da la sociedad interesada en el arte. Quienes el arte es parte de su forma de vida y de su capacidad de vivir.
Muito bom. Gracias. Ok. Gracias, José Luis. Muy bueno. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Eu concordo com o colega que falou agora há pouco, explicando que o mais importante de tudo foi a gente pensar e repensar as próprias ideias a respeito de arte, porque realmente é muito difícil encontrar uma definição que seja abrangente, né, e que englobe todos os aspectos a serem considerados, mas todas as ideias que foram veiculadas aqui durante a nossa conversa foram assim muito estimulantes, muito importantes para a gente pensar a respeito e, quem sabe, mais adiante, né, chegar a algumas outras conclusões, porque o grande valor foi a gente pensar e, inclusive, rever muitos dos conceitos que a gente tinha a respeito de arte. Gostei muito, foi muito produtivo. Muito obrigada aí a todos Muito pelas bom. considerações. Tem uma mensagem aqui da Helena, que é uma artista, né, que faz parte do grupo, nossa amiga Helena. Ela falou que o melhor de tudo isso é que a arte não pode ser definida. Eu achei interessante. Eu comecei Muito bom, muito bom. As pessoas pegou o bonde andando, eu comecei a. Se vocês lembrarem, eu falei: olha, nós vamos fazer uma aproximação sucessiva, sem nenhuma veleidade de achar que nós vamos conseguir encontrar uma definição perfeita, ou que eu iria dar uma definição perfeita. Espero ter nos ajudado nesse árduo caminho que a gente tem que percorrer todos os dias para entender o que é arte, para poder fazer. Apenas eu discordo assim, de que não é necessário se fazer um julgamento sobre arte. Eu aí discordo, porque acho que diariamente eu busco poetas novos, eu busco escritores novos, eu busco pintores que eu gosto, que tem que estar sempre aberto para buscar novos horizontes, umas novas formas de arte. Espero ter nos ajudado, e o objetivo era exatamente isso, a gente tentar não definir, mas caminhar num processo de definição. Muito bom. Manaus? Manaus quer falar ainda? Fala, Manaus. Olha, eu queria agradecer o esforço do Ivan, e mesmo do Ari, que está coordenando aí, porque realmente o tema ele é para suscitar uma forma de pensar sobre a arte, né? E a figura que mais me impressionou ao longo de todo o debate é que essa caracterização da arte depende do árbitro, do julgador, de quem está avaliando, seja ele a plateia, seja ele o marchand, seja ele quem for. Quer dizer, a função do árbitro e avaliador sempre vai estar presente. Eu lembro uma apresentação de um artista argentino, lá no Peru. Ele terminou a apresentação e fez um silêncio sepulcral. Ele olhou para a plateia e falou: por favor, aplausos. E aí o pessoal se tocou e aplaudiu. E ele falou assim, com essas palavras: carajo, el aplauso es el alimento del artista, por favor. Eu queria, então, recordar isso para dizer da função, né, de quem está recebendo o impacto artístico. É isso aí. Ivan, muito obrigado. Ari também, você e todos que participaram aí. Boa noite. Foi ótimo. Esse cara é o Javier Milei, não? José Luiz, você vai falar? Não, era um performático, um artista muito bom, um artista argentino, que eu assisti no Peru, nem lembro o nome dele, mas o cara era excelente. O cara dançava, cantava, imitava, contava piada. Essas coisas do show de variedades, né? Ari, muito obrigado pelo apoio, Ari. Valeu, valeu, muito obrigado. Bom. Valeu, Ivan.
Valeu, Ivan. Ivan, foi ótimo. Agradeço Obrigada. aí, foi ótimo. Valeu. Muito bom. Obrigado, Ivan, e a Tchau. todos. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau, Flávio. Tito. Oi? Bom, pessoal, semana que vem, 35ª Bienal, o Ari vai fazer a apresentação. Tito, você está com a palavra aí, Tito. Olha, o Tito tem uma pergunta, ou quer acrescentar algo? Deixa eu me apresentar primeiro. Eu entrei no grupo sabendo da existência desse grupo e conhecendo muito dos que participavam. Mas, especificamente, hoje, nessa palestra sobre arte, eu tenho uma definição comigo que a arte é a expressão do belo. Aí falta definir o que é o belo. E, para mim, o belo é tudo que mexe com você, em termos de sentimento, em termos da alma. Tem alguma coisa que eu estou errado nesse sentido? É por aí. Vai por aí. O Ivan falou sobre isso. Numa das colocações foi colocado. Então, bom, desculpe ter voltado. Mas foi bom, mas foi muito bom. Vamos encerrar. Obrigado, foi ótimo. E, Tito? Valeu. Desculpe, então. Foi ótimo. Fala, José Luis. Vai encerrar. Sí. Me había propuesto no participar más, pero recordé un muy buen amigo. Es un artista de teatro que inició como cómico. Y decía que esta frase de el aplauso es el alimento del artista, sí, pero si antes me pagaron bien, si antes recibí un salario adecuado y estoy enfrente de la audiencia, entonces es válido que el aplauso es mi alimento, pero antes me tuvieron que haber dado un salario que corresponda al esfuerzo que estoy haciendo. Perfeito, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Bom, muito bom. Ok. Então tá. Valeu. Tito, Encerramos. obrigado aí pela tua Encerramos. contribuição, Tito. Ok, gente. Valeu, Ivan. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Encerramos. Tchau, pessoal.